Tov lekulam, rak besorot tovot, arbe simchat tamid. Bom, venho nesse momento realizar o Sium do Ilchot Avel, as Alachot de Avelut, nosso mestre Rambam. E no Ilchot Avel eu separei aqui 3 pasukim dos 14 capítulos que corresponde ao Rambam. E para quem estuda o Rambam todos os dias, né, quem faz o estudo do Rambam de um capítulo, ele terminou na segunda-feira. E o Ilchot Avelut, ou Ilchot Avel, ele traz algo muito interessante. Podemos encontrar também correlação tanto no Maseret Nedarim como no Maseret Nazir. Existe um determinado daf no Maseret Nazir que discute quem deve ir enterrar o morto. Da mesma forma, ou se é um Nazir, ou se é um Cohen, e até um Cohen que é proibido se impurificar por um morto, se encontrar um morto no caminho, ele tem que, independente se ele sabe quem é o morto ou não, até mesmo se o morto não for Yehudi, se ele for um Goi, assim mesmo ele tem que parar o que ele está fazendo e enterrar. E da mesma forma, vamos trazer 3 pasukim referente ao Ilchot Avel. Eu disse vamos porque quem trouxe na verdade foi o Rambam. Eu só vou compartilhar aquilo que eu estudei, por isso é sempre nós e não eu. Sempre o mais importante nunca é nós e sim, nunca é eu e sim nós. Quando a gente muda essa percepção do eu, conseguimos vencer o ego. Isso já é Ilchot Deot, que são as leis de conduta e caráter do Rambam. Bom, nas leis de Ilchot Avel, nós temos no pasuk número Iod, corresponde ao 14º capítulo, Yudalet, Met echad ba'iko b'nei cha'ich atzurim ba'asiyan melachad sheikberuchu ve'in yesh lo mi sheit'asek bitzracha mutarim. Então, se houver um cadáver em uma cidade, todos os habitantes da cidade ficam proibidos de realizar os trabalhos até que o enterrem. Se houver uma pessoa responsável por atender às necessidades do funeral, os outros são permitidos de trabalhar. Ou seja, em uma cidade, dentro do contexto judaico, é óbvio que é importante ter uma sinagoga, uma kehilá, é óbvio que tem que ter mikvaot, masculina, feminina, até a mais importante ter feminina, porque feminina é lahá, que vem das alachot de Taharat HaMishpachá, da pureza. Também é importante ter a questão de kashrut, o limud, o estudo da Torá também é importante. Entretanto, nós vamos ver um pouco mais adiante que se uma pessoa morre, se ela deve ou não parar o estudo da Torá, e também isso se traz também numa certa brachot. E é óbvio que se tiver uma pessoa que possa ajudar, ele pode continuar estudando. Se não tem, ele é obrigado a ajudar nesse caso. E nós temos em Shacharit, fazemos todos os dias Elo Devarim, antes de começar as rezas em Passuquet da Nezimirá, que corresponde à primeira Mishnah e também é o início dos Masertot Bavli Yerushalmi, do Maseret PA, onde tem Elo Devarim, no caso Daf Aleph, Yerushalmi Daf Beit Bavli, quando traz Elo Devarim. E aí nós temos as várias coisas que trazem frutos para o Olam Rabá. Um exemplo, por exemplo, é ajudar a noiva, etc. E o próprio Rama traz isso um pouco antes e traz algo muito bonito, que entre visitar um doente, né, ou um enlutado, ele recomenda que se visite um enlutado. E há um outro passuque muito interessante que traz
quando um Talmid Chacham, um estudioso da Torá, morre, a menos que haja 600 mil para acompanhá-lo, anula-se o estudo da Torá para o seu funeral. Se houver 600 mil, não se anula o estudo da Torá. Se ele também ensina aos outros, não há limite. Então, se um Talmid Chacham falece, para que se pare de estudar para ir acompanhar o funeral, tem que ser no mínimo 600 mil pessoas. Mas se ele ensina 1, 2, 3, 4 pessoas, tem que acompanhar o funeral dessa pessoa. A importância do estudo da Torá, aquele que retransmite a Torá, já é um nível acima de quem estuda somente. Em vez disso, anula-se as atividades comuns de todo mundo para participar do seu funeral. Talmid Chacham shemet afilu chaya imo ad shishim rabo mevatelin Talmud Torah lehotzato hayo shishim rabot ein mevatelin ve'in haya melamed leacherim ein lo shiu elech mevatelin hakol lehotzato. Muito bem. Outra coisa muito importante que que inclusive isso é uma alahá, que a gente tem que ficar ciente quando a gente vai no Beit HaKivorot, na Hebra Kadisha, etc. O religioso ele tem que colocar o tzitziot para dentro. Eu já fui algumas vezes para Beit HaKivorot, eu já vi vários religiosos, inclusive rabinos, com tzitzit para fora. Isso não é positivo, porque a gente não pode mostrar uma mitzvah para os falecidos. A gente tem que guardar o tzitziot para dentro. Bom, vamos agora para um outro dado muito interessante, que é o Derech Shalom, ou Darkei ou Darkei Shalom. Nós temos Derech Eretz, que é o caminho ético, e Darkei Shalom. Kovrim et akum umnachami avelechei umikaverim kolechei mipnei Darkei Shalom. Enterra-se os mortos até dos não-judeus e conforta-se eles, os seus enlutados, visitando-os, inclusive os seus doentes, como expressão dos caminhos da paz, para manter a paz e mostrando que nós temos que sempre ser luzes para as nações. E, inclusive, há muitas famílias que ajudam tanto Yehudim como não Yehudim nesse processo. E isso é parte da Darkei Shalom, como traz o mestre Ramba. Isso, inclusive, é prática muito comum em várias famílias Halabim, que com isso trazem paz tanto para as suas famílias, como também trazem paz para todos. Então, vamos finalizar que quando um rei ou um nasci morre, pode-se queimar a sua cama. Isso acontecia muito na Idade Média, ou em quando se tinha Magefá, ou além no epidemias, não sabia a causa. Então, quando a pessoa era enterrada, eles acreditavam que queimando as camas ou roupas ou etc., se poderia conter uma Magefá, por exemplo, uma epidemia. É óbvio que roupas, cama é permitido, mas jamais um corpo judaico ser cremado. Lo além que possamos ajudar as pessoas até mais afastadas, dando um pouco de luz da Torá e aproximando o máximo possível para que dessa forma a gente possa também acalentar o corpo e a alma de um judeu, que quando um judeu ele falece, isso traz no Maseret Moed Katan, Talmud Yerushalmi. Sobre isso, eu não vou me estender sobre isso, que isso é muito profundo, isso é já ligado com a parte Sod, com a Kabbalah, mas para que a gente evite que uma pessoa sofra, não devemos fazer cremação, pelo contrário, isso é inclusive um dos 13 princípios da fé judaica do mestre Ramba, Ne'anim Yamim Bemunah Shelema, a ressurreição dos mortos. Bom, quando um rei ou nasci morre, pode-se queimar sua cama e todos os seus utensílios pessoais. Isso não é considerado uma prática amorita, ou seja, idólatra ou destrutiva.
Pois assim como traz e Irmiel Hanavi declara, você morrerá em paz, como eles fizeram piras, vocês e seus antepassados, os reis anteriores, eles foram piras para vocês. Melech, nasi, shemet yesh lachem, lizrov, mitato, vekokli, tashmisho, veim bazederecha emori, velo mishum. השמטה שנאמר, מה יש בירמיה הנביא, בשלום תמות ובמשרפות אבלות הראשונים ישרפו לך, סליקו להו הלכות אבלות com beziata desmaia. E assim se termina as leis de luto com a ajuda dos céus. E o costume, assim como nos Macertotes, na Guemará, ou seja, no Talmud, como também no Zohar, assim que a gente termina, a gente já começa a estudar. E para quem estuda um capítulo do Rambam todos os dias, logo na terça-feira, que foi agora dia 11, se começa o estudo do Ilchot Melachim, o Milchamot, que se refere a um texto do que é permitido e proibido em relação a alguns elementos. Eu vou ler alguns dados para vocês sobre isso, para a gente dessa forma encerrar com Deziata Desmaia. Ilchot Melachim o Milchamot, se inicia esse texto, ele inclui, como traz essa Kadamá do Rambam, 23 mitzvot e 10 mandamentos positivos e 13 mandamentos negativos. Eles são a obrigação de nomear um rei em Israel, a proibição de nomear a proibição de permitir que qualquer um deles